Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e quero trazer aqui uma ministração sobre alguns princípios que nos fará crescer e prosperar. Louvado seja Deus. Quero expressar aqui a minha alegria e deixar aqui Salmos, número 34, versículo 14 e 15, que nos diz assim: Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Louvado seja Deus. Quero ministrar sobre princípios de prosperidade. Nós vemos que muitos irmãos passam por momentos de dificuldades, na área financeira, até mesmo em outras áreas, porque quando nós falamos em prosperidade, nós não falamos somente em prosperidade financeira, mas prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Então nós demos essa introdução aqui em Salmos número 34, vendo que o salmista nos dá um conselho, dizendo para nós nos afastarmos do mal e fazermos o bem. É uma direção que o salmista nos dá. Fazer o bem sem olhar quem. E procurar a paz e seguir. E como vamos encontrar essa paz? Como vamos conseguir fazer o bem? Andando na poderosa palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos fará prosperar. É seguir princípios bíblicos. É andar na palavra e viver a palavra. É importante frisar isso. Louvado seja Deus. Eu quero deixar um princípio nessa noite, que é o princípio da liberdade. Louvado seja Deus. O que esse princípio nos ensina? Que não devemos dever nada a ninguém, irmão, a não ser o amor. Romanos capítulo 13, versículo 8, louvado seja Deus, vai nos dizer assim: Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Louvado seja Deus. Então nós aprendemos aqui, irmão, que nós devemos dar a cada um o que é devido. Ou seja, se nós compramos, se nós fazemos dívidas, se nós usamos cartões de crédito, se nós movimentamos contas bancárias, se nós pegamos empréstimo, nós, se queremos ter a bênção e a prosperidade de Deus, temos que praticar esse princípio da liberdade. Não ficar preso a ninguém, irmão. Porque se praticarmos essas coisas e não honrarmos a nossa dívida, se não honrarmos aqueles que nós devemos pagar, nós ficaremos presos no mundo espiritual, retidos no mundo espiritual, e isso nos fará reter também a bênção de Deus da prosperidade sobre a nossa vida. É por isso que em Romanos, Paulo vem ensinando isso, aos irmãos de Roma, Dai a cada um o que deveis, pagar os nossos tributos. Não é isso, irmão? Pagar a nossa conta de água, a nossa conta de luz. Não podemos roubar o Estado, fazer gato. Isso vai impedir a bênção de Deus. É preciso ser ensinado essas coisas. São pequenos detalhes, irmão, que eu sei que muitos já sabem. Mas a gente buscando em Deus
E estudando, a gente vê que a gente aprende muito sobre isso em livros de libertação. São pequenos detalhes que prendem a nossa bênção no mundo espiritual. Pagar os nossos tributos em dia, irmão. Por isso que, certa feita, Pedro foi até Jesus, né, falar sobre tributo, e Jesus operou ali um milagre, mandou Pedro pescar um peixe, veio uma moeda, né, aquele valor dentro daquele peixe, e Jesus pergunta a Pedro, como está essa moeda? E ele fala, aqui está a cara de César. Então Jesus dá um grande ensinamento ali para a gente sobre pagar tributos, irmão. Dizendo, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então nós devemos honrar a Deus, sim, com os nossos dízimos, ofertas, nossas primícias, que é para honrar o sacerdote. Louvado seja Deus, segundo Ezequiel 44:30, nos ensina isso. Honrar os nossos votos, louvado seja Deus. E seguir esse princípio da liberdade. Salmos 37, louvado seja Deus. Olha o que nos diz o Salmo 37, irmão. Versículo 21. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Então, irmão, tomar emprestado e não pagar, comprar e não pagar, não é coisa de servo de Deus. Se queremos a bênção de Deus, temos que honrar a nossa palavra, irmão. Louvado seja Deus. Aqui o salmista nos ensina que é melhor, né, que o justo ele se compadece e dá. Louvado seja Deus. Então, esse é o primeiro princípio que eu quero frisar aqui nesse momento, irmão. O princípio da liberdade, ser livre. Nós só podemos ser prisioneiros de Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo nos ensina na palavra. Ele foi prisioneiro de Cristo e nós também somos prisioneiros de Cristo. Mas não venhamos a deixar nada nos prender nessa terra que não seja o amor de Deus e o amor ao próximo, irmãos. Esse é o primeiro princípio que eu quero deixar. Quero também frisar aqui um segundo princípio, né, como o princípio da obediência. Louvado seja Deus. Obediência, irmão. Obedecer aos princípios bíblicos. Louvado seja Deus. Felizes são os que observam a palavra de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Obediência, irmão. Vamos ler aqui em Josué 1:8, porque eu quero ministrar aqui dentro do contexto bíblico. Louvado seja Deus. Quero aprender com a palavra e com o Espírito Santo. Diz assim, Josué 1:8: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Prestou atenção, irmão, nesse versículo? Olha o final dele. Então prudentemente te conduzirás. Temos que andar prudente, irmão, na palavra. Louvado seja Deus. Aqui a gente vê aqui que há um grande ensinamento da palavra de Deus para a nossa vida. Meditar na palavra. Como é importante, irmão, nós termos tempo para a palavra. Porque as nossas vitórias, meu irmão, vai vir através da palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meditar na palavra e ter cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito.
diz esse versículo. Então, o que quer dizer isso? Princípio da obediência, irmão. Deuteronômio 28 vai dizer: se nós obedecermos, vamos andar na bênção de Deus. Vamos ser prósperos em todas as áreas, irmão. A nossa saúde vai ser próspera, a nossa finança vai ser próspera, a nossa vida familiar vai ser próspera, nosso ministério vai ser próspero. Eu não estou dizendo aqui que você não vai ter luta, nós vamos ter luta sim, mas nós vamos vencê-las em nome de Jesus e pelo poder da palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos aqui em Levítico, irmãos. Louvado seja Deus, capítulo 26. Vê o que a palavra do Senhor nos diz, irmão. Bom é aprender com a palavra, irmão. Louvado seja Deus. Levítico 26, versículo 3 ao 5. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. É com fartura e com a bênção e a proteção de Deus, irmão. Mas o que diz o versículo 3? Se andardes nos meus estatutos, na palavra de Deus, irmão, e guardar os meus mandamentos, mas o que? E os fizerdes. Não adianta nada, irmão, se eu conhecer e eu não praticar. Não vai adiantar nada se eu conhecer e se eu não viver a palavra. É isso que o texto quer dizer para nós. Nós temos que conhecer a palavra e aplicar a palavra na nossa vida. Esquecer da vida dos outros, irmãos, e aprendermos a aplicar a palavra na nossa vida. Cuidar da nossa casa, porque a palavra de Deus nos ensina que a igreja começa em casa, da nossa vida. A nossa vida tem que estar segundo a palavra de Deus. Altar é coisa sagrada. Altar é lugar santo, irmão. Altar é lugar de nós estarmos ali em santidade e com a vida consagrada ao Senhor. Sabia, irmão, que é perigoso uma pessoa com a vida complicada, enrolada, fora da palavra, praticando pecados, iniquidades e transgressões no altar? Sabia que pode ser fulminado no altar uma pessoa que não está na santidade e não está consagrada a Deus? Ananias e Safira foram consumidos, irmão. Por quê? Mentira, o Espírito Santo de Deus, irmão. O homem pode enganar outro homem, mas a Deus ninguém engana. Então é mais um princípio. Vamos em Levítico, irmão, 26, 14 e 16. Mas se me não ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu conserto, presta atenção, irmão, que a palavra de Deus diz: então eu também vos farei isto, porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consuma os olhos e atormente a alma, e semeareis debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. Está vendo o que o texto fala, irmão? Se a gente não obedecer, se a gente não ouvir e não fizer conforme a palavra de Deus diz, o versículo 14 está dizendo isso. Aí vai acontecer o que está lá em Juízes, né? Capítulo 6, se eu não me engano. Vamos lá, irmão? Olha o que diz Juízes, capítulo 6. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Tudo é a palavra. É a palavra de Deus. Porém, Juízes 6, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos. Olha que o inimigo como que vinha atacar o povo que estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. O inimigo vem como um gafanhoto, em tanta multidão que não se podiam conter, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para as destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tá vendo, irmão? Fazer aquilo que não é para fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor, traz derrota, irmão. Juízes capítulo 6 fala que o povo estava sendo oprimido pelos midianitas. Os gafanhotos, o povo estava, os midianitas como gafanhotos, aquela multidão, tomando o que Israel implantava. Tudo que plantava, tudo que trabalhava, vinha o inimigo e tomava. Por quê? Porque eles estavam ferindo princípios bíblicos. Eles não estavam cumprindo o princípio da obediência, irmão. A obediência nos levará a ter vitórias, irmão. Obediência em nossa casa, dentro do nosso relacionamento. Obediência às autoridades espirituais. Obediência à palavra de Deus. Princípio da obediência, irmão. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vamos em Lucas 11, 28, irmãos. Glória a Jesus. Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 11, versículo 28. Diz assim: mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Glória a Jesus. Antes bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Louvado seja Deus. Eu deixei aqui 2 princípios, irmão. O princípio da liberdade e o princípio da obediência. E quero dar continuidade, irmão, a esse estudo. Essa é a primeira parte desse estudo. E eu vou dar continuidade, porque o Espírito Santo está fazendo arder essa mensagem, essa palavra ao meu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Que as mãos poderosas e milagrosas de Deus esteja sobre o teu lar, a tua casa, a tua família. Que haja milagres na tua vida, que haja bênção, que haja prosperidade, que haja vitória. Louvado seja Deus, que as promessas de Deus se cumpram na sua vida e que você viva uma vida plena e abundante em Jesus Cristo. Amém?